Olá, que bom estar com você mais uma vez. É sempre uma alegria a gente poder estar juntos para falar de coisas interessantes. Quando você ouvir falar em fonoaudiologia, você pensa sempre em voz. Mas pense um pouco mais amplo, no aparelho fonador. Todos os órgãos envolvidos nesse processo da fala, da boca. É isso daí. Você sabia que um fonoaudiólogo, ele trabalha inclusive com bebês recém-nascidos? Ele tem o que fazer, ele tem atividades quando é preciso. Não todos, mas quando é preciso, a fonoaudiologia, uma fonoaudióloga pode ajudar um bebê. Até ensiná-lo a sugar o leite no peito da mãe. Mas esse é apenas um dos trabalhos da fonoaudiologia. Esse é o tema do Pode Tudo de hoje. Apoio Coldtrack Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Comigo aqui no estúdio, a fonoaudióloga Alessandra Santos. É um prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada eu pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Falar dessa profissão que eu amo, né? Que é tão linda. Você atua no Hospital Mater Dei. Isso. Quer dizer, na área de maternidade. E tem mais gente que trabalham com você, outras fonoaudiólogas, eu digo outras, eu não sei se são outros também, né? Só outras. São outras só, né? Só outras. E elas trabalham todas nessa área de pediatria? Não. Hoje, dentro da Mater Dei em específico, eu coordeno a fonoaudiologia no hospital todo, que aí entra a maternidade, UTI adulto, UTI pediátrica e UTI neonatal. E na maternidade, as mães que tiveram um bebê, a gente vai até o quarto atender, mas a gente atende no todo. Pacientes em enfermaria, né, e, às vezes idosos internados. Então, a gente vai fazer essa atuação em toda a área do hospital que precise da fono. O curioso é que atuar com um bebê recém-nascido, qual que é o trabalho da fonoaudiologia? Quando a gente fala de um bebê recém-nascido, aquele bebê termo, que nasce acima de 38 semanas, que é o que diz que é um bebê maduro, a gente vai atuar onde? Avaliar se esse bebê está apto para sugar, né? Faz o teste da linguinha para saber se ele tem uma língua alterada ou não, faz o teste da orelhinha para saber se ele tem essa audição, é uma triagem para a gente saber se esse bebê já está escutando ou não, e aí a gente vai colocar esse bebê para mamar. E pegar essa mãe que está ali, né, juntar esse binômio. Então, é essa mãe que tem ali o leite, tem o seio, mas não sabe o que fazer para juntar. Então, a gente junta ali a chave e a fechadura. Então, a gente vai ensinar esse bebê, porque a gente é biológico, é natural. Não é, né? Talvez, eu falo que as mulheres, elas gestam e vão parir 10 meninos, mas às vezes quer amamentar um, pela dificuldade. Porque é um momento em que ela acabou de ter um bebê, o corpo está todo fora do lugar, ela está cansada, os hormônios, uma gestação de quase 1 ano, e eu tenho um ser ali de menos de meio metro que solicita a presença dela a cada 3 horas, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Tem bebê que não suga, não sabe Não sugar. suga nada. Tem bebê que a gente chega no quarto, não acorda, né? Se a gente for pensar... Eu tiro aquele bebê de um ambiente protegido, escuro, com temperatura controlada, de repente ele é arrancado daquela barriga e você fala, você tem que respirar, você tem que engolir, você tem que fazer xixi, você tem que fazer cocô e para matar essa dor que você está sentindo aqui, que sente fome, você tem que sugar aquele negócio. O bebê, ele tem um reflexo, né? Tudo que encosta na linguinha de um bebê, ele vai sugar, ele movimenta um reflexo. Mas se esse bebê nasce filho de uma mãe diabética, ele já nasce dependente de insulina e é aquele bebê que não acorda, é um bebê muito grande normalmente, filhos de mães diabéticas são bebês de 5 quilos, 6 quilos e é um bebê que não acorda para mamar. Então se esse bebê não mama e eu não faço com que ele engula algum alimento a cada 3 horas, ele vai entrar em hipoglicemia. Aí eu vou ter mães que são... usuárias de droga, então você tem uma infinidade de bebês, porque a gente só pensa naquele bebê que é dito normal,
Mas eu vou ter problemas, eu vou ter bebê que teve um parto difícil, um parto mais demorado, que nasce mais cansado, aquele bebê que nasce antes do tempo, que é o que a gente chama de prematuro. Esses bebês não vão sugar imediatamente. E o que a fono faz? Ela vai começar a treinar esse bebê para despertar os reflexos, treinar esse bebê para que ele consiga, além de colocar a boca ali no seio da mãe, usar a língua corretamente, encher a boca de leite, engolir, respirar ao mesmo tempo, que a gente acha que é fácil, né? Comer é muito difícil. Talvez, eu sempre falo que é a função mais difícil, no início da vida e no final. Porque o que a gente tem de maior problema na UTI adulto, quando você tem um idoso internado, que teve um AVC, que tem Alzheimer, ele esquece de comer. Ou ele vai comer, ele engasga, porque ele tem dificuldade na deglutição, que a gente chama de disfagia. Então ele põe o alimento na boca, ele não consegue deglutir, ou se ele deglute, parte desse alimento vai para o pulmão. Aí ele começa a fazer aspirações no pulmão. Mas isso pode ir normalmente ou é porque durante a deglutição ele respirou? Não, porque tem um exame que a gente faz, chama videodeglutograma. Eu vou pegar lá um alimento, vou colocar um corante radioativo e eu fico olhando aquele alimento descer. Correto ele entrar pela boca, a gente tem uma portinhola lá que fecha a via aérea e o alimento passa por cima. Às vezes pela idade, por uma doença neurodegenerativa, por um AVC, essa portinha não fecha direito. Então no momento que ele vai deglutir, fica um pedacinho, aí vai uma gotinha de leite, uma gotinha de água, uma gotinha de comida. E essas microaspirações começam a causar no idoso as pneumonias aspirativas. É aquele idoso que vive internando com pneumonia. E ninguém sabe, mas de novo, e não é viral. Aí a gente vai avaliar, olha, ele está aspirando, né? A saliva, às vezes é a saliva, às vezes o alimento. Então isso acontece por uma inadequação da cavidade oral e na fase da deglutição. Então eu tenho essa dificuldade aqui, no final da vida, né, eu tô falando assim, que é a maior dificuldade às vezes de idosos, começar a mudar a consistência. Ele já não pega um copo de água e bebe, né, que a gente fala guti-guti. Ele bebe, pensa, às vezes bebe, engasga, tosse. Você fala, ó, já não dá para beber assim. O que eu tenho que fazer? Não, tem que espessar a água. Pega um pozinho que chama espessante. Então, tem muito idoso internado que fala assim, nossa, eu queria tanto voltar a tomar café, porque às vezes a gente corta a alimentação via oral total. E a gente às vezes fala, ó, ele quer tomar um café, ele tem vontade de tomar uma sopa. E o que a gente conversa com a Nutri, né? A gente vai ter que engrossar essa comida. Ele precisa de uma comida grossa igual uma vitamina de abacate, ou ele consegue comer ali grosso igual um mel? Assim, é espesso, mas não é tanto. Então, o fono decide isso. A fono na UTI, ela vai olhar, ó, aquele paciente ele não tem condição de tomar nada líquido. Tem que ser espessado. Nem água, então tem que misturar alguma coisa para a água ficar grossa, espessa. Não, hoje a gente tem espessantes que não muda o sabor, mas ela fica espessa. Como se fosse um mingau de maisena. E por que a água espessa é mais fácil? Ela não vai para outro lugar? Porque o alimento mais difícil, a consistência mais difícil é o líquido. Porque quando você põe água na boca, imediatamente ela já cai, é de uma vez, né? Uma cachoeira. Uhum. Se você colocar uma colher de mingau na sua boca, ele pesa. Uhum. E esse alimento, ele desce um bolo, ele desce em grupo. A água não, ela espalha, né? Então ela é mais fluida. Então o risco de aspiração em líquido é muito maior do que num mingau mais grosso, do que numa banana amassada. Então aquilo que é mais pastoso é muito mais fácil de engolir. Então se eu der uma sopa para um paciente disfágico, líquida, é mais risco ele engasgar aqui do que se eu der um arroz e feijão amassado, mais pastoso. Aqui ele não vai engasgar, porque ele consegue perceber esse alimento melhor na boca. Quando a gente afoga, alguém grita assim, São Brás, né? É uma aspiração, entrou para o lugar errado. Sim, entra para o lugar errado. É igual quando você está comendo alguma coisa, você vai um grãozinho de arroz para o lugar errado. Aí você pensa, nossa, aí você tosse. Então, se eu tenho uma via alimentar saudável, quando vai qualquer coisa para a via aérea, o que a gente faz imediatamente? Tosse. Espere, né? Tosse. Muita tosse, você fica vermelho, por quê? A tosse é um reflexo de proteção da via aérea. Então, isso me mostra o quê? Que qualquer objeto, qualquer coisa que entrar na via aérea,
o meu organismo ele tem que desencadear a tosse ou o reflexo de vômito, igual a criança tem muito aquele fazer o gag, né? Então eu tenho esses 2 reflexos de proteção. E às vezes eu pego um bebê, que eu vou lá e enfio o dedo às vezes na garganta, né? E ele olha para minha cara e fala, o que você quer, tia, né? Porque ele não tem os reflexos. Então como é que eu vou dar alimento para um bebê se ele não consegue ter os reflexos de proteção? Porque eu não vou saber se ele está engasgando. Porque se a pessoa tosse, todas as vezes que eu dou comida, ela tosse. Toda vez que eu dou comida, eu falo, opa, né? Provavelmente ele está aspirando esse alimento. Porque para tossir tem que entrar na via aérea. Então, o que a gente consegue fazer? A gente tosse e expele, né? Você joga para fora. Mas uma pessoa com disfagia não consegue fazer isso. Às vezes ela faz isso silenciosamente, às vezes ele não tem reflexo de tosse mais para um AVC, para alguma doença. E aí o que a gente fala? Ó, não tem mais seguridade para dar comida para essa pessoa, porque ele não tem os reflexos de proteção. E aí quando a gente decide que aquele paciente não tem condição de via oral, e a gente fala, ó, agora a gente vai ter uma via alternativa, que seria a gastrostomia, né? Que você coloca um tubo diretamente no estômago e a pessoa vai começar a comer por ali. Por quê? Tudo que ela começa a comer começa a ir pro pulmão. E aí essa recorrência de líquido, comida, uma hora tem infecções graves que você não consegue controlar mais. E tudo isso, essa decisão é de uma fonoaudióloga? A decisão de via alimentar segura é do fonoaudiólogo, né? O médico sempre vai falar assim, olha, o paciente do leito tal vai estubar, ele estava entubado. A gente precisa da avaliação da fono 24 horas depois. Por quê? O tubo ele vai passar literalmente entre as pregas vocais, ou as cordas vocais, como é conhecida. E você pensa, fica ali 30 dias, 20 dias com tudo, ali. Elas vão ficar inchadas, então a pessoa volta sem falar, ela volta com dificuldade de deglutir, porque essa região fica toda machucada. Então a gente vai avaliar se esse paciente tem condições de comer pela boca. Então a gente fala, ó, agora não tem condição, vamos ter que fazer exercício, esperar desinchar, porque ele não tem condição nenhuma. Porque você dá a primeira colherada, a pessoa, aí você vai, ajuda, levanta, ajuda ele a tentar deglutir e não consegue. Aí cospe a comida e fala, não tem condição. Aí a gente vai fazer treinos todos os dias para que aquela pessoa comece a treinar, movimento de língua, engolir com seguridade. Às vezes fala, ó, pensa, o que você tem que fazer para engolir? A gente acha engraçado porque a gente já automatizou isso ao longo da vida, né? Você põe um pedaço, a gente está comendo ali um pão de queijo, você mastiga, engole. Mas quando eu venho de um trauma, ou eu venho de alguma lesão grave no cérebro, você esquece isso. Né? Você põe a comida na boca e a pessoa olha para você assim, agora o que você tem que fazer? Vamos mastigar? Você tem que ensinar a mastigação. E agora, tá bem mastigado? Vamos tentar engolir? Aí não eleva. Toda vez que a gente engole, eleva a laringe. Aí você vai lá e ajuda. Ó, você vai fazer esse movimento, aí a pessoa faz com muita dificuldade e deglute. E você vai fazendo isso todo dia, até que começa a automatizar, o cérebro volta a funcionar e a gente reabilita uma pessoa a comer. E vai haver situações que não tem essa reabilitação a curto ou a médio prazo. Aí a gente tem que colocar um meio que ele se alimente. Enquanto isso, ele vai continuar fazendo terapia em casa, em hospital. Na pandemia, houve milhares de pessoas, milhões no mundo, de pacientes entubados. Ficava uma semana, 10 dias, 20 dias, 30 dias. Tinha gente que saía sem falar. Pelo tempo, né? Até a gente teve um período da Covid que não se sabia se você esperava o paciente piorar para entubar, se já lá no início você fala ele está ficando grave, entubava, e depois com o tempo entendeu-se que quanto mais cedo aquele paciente era entubado, mais se protegia e a chance de vida era maior. Mas era um paciente que ficava muito tempo, né? Então, o fisioterapeuta, né, que era uma profissão que era pouco conhecida dentro das UTIs, ela se destacou, porque eu falo que hoje quem literalmente pôs a mão na massa e salvou foi a fisioterapia, que ficava 24 horas fazendo trabalho pulmonar com aquele paciente, e depois teve uma época que entendia que a gente tinha que virar esse paciente, né, de bruços, pronar esse paciente, que protegia o pulmão.
Então foi evoluindo. Então, quando esse paciente saía, né, conseguia sobreviver, saía, essas primeiras 24 horas após, obrigatoriamente tem que ter avaliação da fono. Porque eu posso ter lesionado, porque a gente pensa assim, intubar. Mas quantos pacientes ficaram em várias tentativas de intubação? Você tentava, já tinha fechamento ali de glote, o médico tentava, até que conseguia, né, entubar esse paciente, e muitas vezes, porque esse paciente não pode ficar muito tempo entubado, quando esse paciente não tem um prognóstico de acordar, a gente vai e faz a tráqueo, que é colocar aquele furozinho, aqui, né? Coloca um equipamento e você acopla o ventilador aqui. Por quê? Eu não preciso passar para o líquido, então eu vou direto. Então muitos pacientes foram para tráqueo. Então eram pacientes que quando você põe a tráqueo, a primeira coisa que a pessoa perde, a voz. Porque você coloca ali abaixo, eu não tenho mais o fluxo de ar, que é o que faz a prega vocal vibrar para ela funcionar. Então o que a gente tem que fazer? Aí você ia trabalhar, né, tem a válvula de voz, né, que você coloca ali, que a pessoa aperta, que ela tem aquela voz mais metálica, mas ela volta a falar. Depois, trabalhar essa pessoa, toda essa via oral que fica parada, que a gente pensa assim, vou colocar a gastrostomia, vou colocar uma tráqueo, mas e essa boca, né? Se essa boca ficar parada, ela perde função. Porque eu sempre falo, qual é o maior prazer que talvez a gente tenha na vida? É comer. Verdade. A gente nasce tudo a partir do início da nossa vida. Você vai comemorar 1 ano de vida do teu filho. Você faz um bolo, faz comida. Natal, ceia de Natal, Ano Novo. Um filho passou no vestibular, você faz um churrasco. Tudo na nossa sociedade gira em torno de uma mesa. E aí você fala para uma pessoa que ela não vai mais comer. Então, a gente às vezes faz um trabalho dentro das UTIs, dentro dos hospitais, de fazer um cuidado de qualidade de vida. Eu sei que ele teve um câncer, ele não vai poder comer como antes, mas eu posso trazer prazer em algumas coisas. Às vezes você chega na pessoa e fala, nossa, eu sei que eu não posso comer mais, mas eu queria tanto tomar um café. Você vai lá, pega um cafezinho, espessa o café, pega com uma colherzinha, põe na boca só para ele sentir aquele sabor. Eu queria comer um bolo de milho. Você não pode, mas você pega o bolo. Então, porque você sabe que o cuidado que aquele paciente está tendo naquele momento é paliativo, porque não tem mais nada ali que a medicina possa fazer. A gente vai dar qualidade de vida e não tem coisa pior do que parar de comer. Você vai lá, a partir de hoje, você não vai comer mais não. Você vai comer por esse tubo no seu estômago. Então, aquela laranja que você gostava, aquele cafezinho após o almoço, aquele churrasco no final de semana. E isso vai trazendo uma tristeza e o paciente vai ficando acometido e pior. Então, a gente, mesmo que não seja uma via oral segura para alimentação, a gente pode fazer algumas coisas. Claro que tem casos que você não pode pôr nada, mas que pelo menos traga um conforto, né? Que a gente fala que é o conforto alimentar. Porque essa alimentação diretamente no estômago não tem... Alimenta, mantém vivo o paciente, mas não tem sabor nenhum, prazer nenhum. Quer dizer, o pouco prazer que ele poderia ter, que é ficar na cama, mas comer alguma coisa, beber alguma coisa, foi embora. E aí você tem aqueles pacientes que perdem a vontade de viver. Por que eu estou vivo, né? Aquela pergunta que deve ocorrer a um paciente nessa fase tão complicada da vida. Então, assim, o trabalho, além da reabilitação, é um trabalho que você dá, que a gente fala que essa parte do paliativo é você dar qualidade de vida, conforto, para alguém que não tenha tanta expectativa, mas ele está vivo, então o que a gente pode fazer? Ele consegue comer o mínimo, então no mínimo qual é o meio mais seguro, né? Que seja você pegar uma gase, colocar num suco e passar na boca para sentir sabor, mesmo que ele não vá deglutir. Então é esse cuidado. Então a gente começou lá no neném, né? Eu já fui lá pro adulto, mas é a mesma coisa. Quando eu pego uma criança que ela entende o que é sugar, o que é ter a saciedade, aí acabou. É aquele bebê que a mãe passa ali na porta, ele quer mamar. A mãe levanta, ele quer mamar. Porque é prazeroso, né? Começa o bebê, toda a parte de sensibilidade, de estímulo, está na boca da criança. Então tudo, né? Ele acalma, sugando, tanto que hoje você tem recomendação de vacinar a criança mamando na mãe, porque a gente chama de mamalgesia, né?
que é uma analgesia com a sucção. Então, se ele está com cólica, ele suga, diminui a cólica. Se ele está com fome, ele mama e mata a fome. Então, a sucção, para ele, é tudo. Por isso que tem, né, as benditas chupetas, né, que aí é o consolo do adulto, né, que a criança fica quieta. Então, a sucção, ela dita tudo. Então, a criança começa a ter prazer nisso, em sugar e encher a barriguinha, que aí ele dorme. Aí, daqui a pouco, ele sente fome de novo e vai evoluindo. Quando eu chego ao 6º mês de vida, eu falo, ó, agora acabou. Você não vai ser alimentado 100% só com leite, com líquido. Agora, você vai começar a conhecer comer. Aí você começa a apresentar uma frutinha, uma papinha, uma banana, uma maçã, dá um limão para o bebê. Então ele começa a falar, nossa, tem coisas... Diferente, né? Você já vê a carinha, né? Fala, esse trem também, esse negócio é bom demais, né? Então a gente começa a estimular também. Você falou um aspecto interessante da infância, dessa primeira infância, que é a chupeta. Muita gente fala, tive problema na arcada dentária porque eu chupei chupeta há muito tempo, tem um problema na fala por conta disso. É isso mesmo? Pode ocorrer traumas desta ordem por conta do uso da chupeta? Chupeta não tem nada de bom. Eu falo que a chupeta ela é um consolo literalmente do adulto. É um meio que se criou para calar aquela criança. Porque quando é que você coloca a chupeta na criança? Quando ela está chorando muito. Quando eu vou trocar, ela não gosta de trocar fralda, eu coloco uma chupeta. Quando ela não quer dormir, está chorando, eu coloco a chupeta. Eu entendo que o sugar acalma aquela criança. Então, eu arranjei... Porque o normal seria o quê? Um bebê chora, eu coloco no peito. Se um bebê está com cólica, eu coloco no peito. Se ele está nervoso, vai dormir, eu coloco no peito. Por isso que a amamentação não é tão fácil. Porque a mulher fica à disposição 24 horas por dia, o quanto ela amamentar. E quando eu entendo isso, ela é um pacificador. Mas aí, ótimo, eu consegui calar aquela criança. E o nosso cérebro fala, gente, esse negócio é bom demais, né? As avós amam. Mas aí eu vou pensar o outro lado. Eu coloco um objeto dentro da boca, porque quando a gente suga o peito, né? Eu elevo a língua, eu aperto o mamilo da mãe no céu da boca, puxo para trás e eu faço esse movimento de onda. A chupeta e a mamadeira eu só faço abre e fecha. Então eu baixo a língua. E quando eu faço essa pressão embaixo, eu começo a mudar a arcada dentária. Então, a criança literalmente é aquela boca que todo mundo conhece, né? Fica aquele dente arqueado, que literalmente cabe a chupeta ali no meio. Então, ela causa uma força tão ruim que ela faz alteração crânio-facial. Eu consigo fazer esse dente mudar o posicionamento, muito fechada, fica né? arcada. Eu posso ter bruxismo, eu posso ter problemas na mastigação, porque eu fico o tempo inteiro sugando um objeto de uma forma errada. Então, a gente tem um índice muito grande de infecções respiratórias pela chupeta, porque você não consegue esterilizar aquilo lá. A criança está chupando, cai no chão, bota na boca. No primeiro filho, né, a mãe lava 1000 vezes. No segundo, limpa aqui e dá para a criança. Então, ele é um transmissor de doenças, de vírus, de bactérias, causa alteração crânio-facial, alteração na arcada, alteração na língua e alterações na fala. Porque eu vou perder essa mobilidade, essa língua vai movimentar de uma maneira diferente. Eu posso ter, sim, dificuldades até para falar. Claro que a gente consegue em terapia, mas a chupeta não traz benefícios, nenhum, né? Nenhum. Essa orientação, o fono dá para uma mãe que... Sempre, né? Falou, não dê chupeta para essa criança. Eu sempre falo, a escolha é sua, mas eu não tenho como não deixar de te passar essa informação, porque lá na frente você vai falar, ela me avisou. Mas não adianta, é uma decisão dos pais. E depois que ele sai ali do meu consultório, ele vai para a casa dele, ele vai fazer... E eu falo, às vezes... Eu falo, quem é essa pessoa com quem eu estou falando? Às vezes eu estou falando com uma mãe solo, uma mãe de gêmeos, que não tem ninguém para ajudar, ela é sozinha, como eu tenho pacientes assim, ela tem gemelar, e a chupeta, os 2 peitos estão machucados, essa criança não consegue mamar no peito, ela não consegue calar. Às vezes eu falo, tá, entrou com a chupeta, eu vou falar o que para essa mãe, né? Ela já está com aquela culpa, ela sabe que é errado, mas é explicado para os pais todos os malefícios. Qual é o benefício? Nenhum. Mas você encontrou um caminho ali e você vai sempre ver isso. Ah, realmente eu sabia que não podia, mas me ajudou muito nessa fase. E tem umas que realmente usa muito pouco, mas tem umas que perduram, não é? Criança com 2, 3, você vê criança de 5 anos, às vezes com chupeta na boca, porque não consegue retirar.
E aí você vai ver, eu falo, quem é essa mãe e quem é essa criança? Às vezes é uma criança, né, num país que a gente diz que amamentar exclusivamente até o 6º mês, eu tenho empresas ainda que dá 4 meses de licença. Então, ou mães que são autônomas, manicure, dona de salão, que ela tem que voltar, às vezes, com 15 dias, 1 mês. Essa criança vai para uma creche. E, às vezes, lá na creche, essa criança vai ficar chorando, a chupeta vai entrar ali. Então, e se eu não posso promover para essa criança o conforto de sugar na mãe, de estar com a mãe, eu ainda vou tirar esse conforto. Então, às vezes você tem que analisar, mas tem que ter cuidado para a crítica. Porque qual foi o contexto que ela entrou? Mas se a gente for falar de benefícios, nenhum. Na verdade, a chupeta acaba sendo de uma questão social, né? Social. Uso por conta das circunstâncias em que a família vive. É a circunstância. Mas nós falamos uma porção de coisa muito interessante dessa fase primeira da vida e a última fase da vida, mas a fono é sempre associado, som, é sempre associado à voz. Deus, sua voz pode melhorar, sua dicção está ruim. Entendeu? Isso é o comum das pessoas lembrarem da fonoaudiologia quando tem problema vocal. Eu me lembro de uma propaganda muito interessante que dizia, gagueira não tem graça, tem cura. E tem. Não. Na verdade, o gago, né? Hoje a gagueira, a gente fala assim, tem como curar uma pessoa gaga? Não. A gente tem como promover estratégias para que ele consiga controlar a gagueira. Porque a gagueira, ela é emocional. Em algum momento aconteceu algo, uma tragédia, algo que naquele momento a pessoa iniciou a gagueira. E sempre que ela está à frente, a falar em público, a ter outro na sala, na frente dos coleguinhas, ela vem a gagueira, que a gagueira sempre vem no momento que a pessoa está nervosa, estressada, ansiosa. E normalmente vai trabalhar-se com estratégia. Você nunca vê um gago cantando, para cantar ele não gagueja. Exatamente, o Nelson Gonçalves, eu sei porque eu trabalhava na rádio, lá em Barretos, o Nelson Gonçalves foi lá dar entrevista umas 2 ou 3 vezes que ele fez shows lá. Ele, para falar, ele dava entrevista, mas na hora de cantar era uma maravilha, aquela coisa que o mundo Porque conhece. Normalmente, quando você vai cantar, não é você está fazendo uma interpretação, tanto que você, se eu for fazer uma peça de teatro, eu vou ser um personagem, não sou eu, e normalmente a pessoa, por incrível que pareça, não gagueja. Então, assim, a gagueira, ela tem muito essa questão piadista, né? Tem muitos humoristas que brincam, mas para quem é gago, não é uma coisa que ele controla, eu vou fechar agora o botãozinho, vou gaguejar e agora não. Então, o principal é trabalhar esse emocional, porque houve alguma ruptura emocional que trouxe essa gagueira. Ela não é fisiológica, ninguém nasce gago. A gagueira acontece em algum momento que houve essa ruptura emocional. E o tratamento é isso, é aprender a lidar, fazer exercícios vocais, começar a entender o que dá esse start para desencadear a gagueira, falar em público, é isso. Então, não é uma área que eu trabalho, mas... e se as fonos que estão me vendo aí que veio falar besteira, mas é normalmente isso. A gente vai trabalhar estratégias para ele lidar com isso, em exercícios de treinar para ele não gaguejar. Uma das entrevistas mais engraçadas que o Jô Soares fez foi uma entrevista com um gago. Ele era político, inclusive, mas um gago. Mas uma entrevista muito engraçada. E ele, claro, ele já se assumia como gago, isso fazia parte da personalidade dele e até mesmo dessa persona pública. E ele foi lá e deu a entrevista e o Jô foi fazendo as brincadeiras com ele e ele contando quais as estratégias que ao longo da vida recomendavam para ele. Tentei tudo, tomava água. Antes de falar, toma água. E ele falou, quase morri de tomar água, né? E ia contando as histórias. Claro, as pessoas tentam buscar alguma cura para isso daí. Mas a cura vem do emocional. É emocional. E aí é que está. Você pode ter esse controle, mas se ele tem uma crise emocional, acontece a morte de alguém, alguma coisa que vai trazer isso novamente, ela volta. Então não é algo que se cura, se trata, né? A cura vem desse controle.
né? Tem pessoas que não vão se importar, mas a grande maioria, você vai ver que é mais calado, não gosta de falar em público, os amigos já sabem que gagueja, aí você tem aquela turma que vai fazer chacota, mas é algo, eu tive um paciente há um tempo atrás, um adolescente, que tinha a língua, né, um frênulo alterado, e ele já gaguejava. Aí eu falei, olha, pode melhorar, né? Eu vou passar ele para uma colega que trabalha a gagueira, porque eu não trabalho, eu posso trabalhar o quê? Essa língua que ficou presa a vida inteira. Melhorou muito. Então, com o passar do tempo, comigo, nas terapias, que a gente fala que é de motricidade oral, de eu trabalhar aquela língua, em poucos momentos ele gaguejava. Mas quando o irmão dele chegava, que é o irmão que levava ele tinha 13 anos. A hora que o irmão aparecia na porta, acabou, né? Porque às vezes eu punha texto para ele, vamos ler esse texto? Você vai ler com essa entonação. Ele conseguia fazer isso lindamente, mas quando tinha a presença do irmão ali na sala, ele já ficava nervoso, aí você não entendia nada. E o que o outro tem? Quando alguém está gaguejando, o que você... Ah, você quer falar é batata? Mas você fica tentando completar, e eles não gostam disso, né? Então, e aí eu fui conversando, né? Teve alguma ruptura, aí o irmão contou que na separação dos pais, né? Quando ele era pequeno, a gagueira começou ali, né? Era um pai muito violento, aí o pai saiu de casa, mas ele era apegado ao pai dele. E ele começou essa gagueira ali por volta de 6 anos e foi até a adolescência, quando eu comecei a trabalhar a questão da mobilidade de língua. Muitas pessoas falam com a língua entre os dentes, né? Isso, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e isso é corrigível? A gente chama de ceceio, né? Que é aquela língua soprada. A gente tem 2 exemplos bons de ceceio, né? Os 2 presidentes, né? Bolsonaro e Lula. Eles falam aquela língua, aquela linguinha de cobra, né? O que a gente tem que entender? A pessoa começou o ceceio tentando compensar alguma coisa. Por que ela usa a língua, né? Daquela maneira? Pode ser uma alteração, um freio curto, então eu não conseguia falar barata, eu tenho que vibrar essa língua. E eu não consigo vibrar, então a criança, a pessoa vai crescendo de uma maneira que ela começa a colocar essa língua de uma maneira que é a maneira que ela fala corretamente, aí começa a soprar, né? Então é um posicionamento incorreto. Então treine sim, você vai fazer treinamento com essa pessoa, verificar se a língua tem boa mobilidade, verificar a freno lingual, se é só posicionamento incorreto, arcada dentária, como que está essa boca e por que ele está fazendo esse ceceio, né? Que a gente fala que é essa voz com esse S do carioca, né? Mais soprado, mas tem sim, tem como trabalhar. Você está falando do freio da língua, essa prega que tem embaixo da língua. Embaixo da ali, língua. Não, exercício só não resolve. É preciso uma avaliação médica, inclusive pode ser cirúrgico. A gente tem, bem recente aí, de uns 10 anos para cá, que ficou bem mais conhecido o teste da linguinha, que não era feito antigamente. Então, o teste da linguinha virou lei, né, que todo recém-nascido, né, deve fazer na maternidade. O que a gente avalia? Se aquela língua funciona corretamente, se esse freio, que é o que determina a movimentação da língua, ele tem um tamanho adequado e essa língua eleva corretamente. Se eu olho e vejo que aquele é muito curto, ou você vê na ponta da língua, a língua é presa, a gente chama de anquiloglossia. E aí, esses casos, a gente vai determinar se é cirúrgico ou não. Ele tem uma alteração, mas ele consegue mamar, ele consegue comer, tá tudo bem, não machuca a mãe? Então a gente só acompanha. Não, é uma alteração grave, significativa, que já machuca a mãe de início, a gente ajusta, acompanha o tempo e não resolve. É uma criança que engasga, uma criança que engole muito ar para mamar, a gente encaminha para um cirurgião dentista, um cirurgião pediátrico, para liberar. A gente corta um pedaço ali que está atrapalhando para essa língua subir. E aí depois a fono, caso essa criança tenha alteração, é uma criança que continua engasgando, a gente vai trabalhar essa musculatura para que ele volte a usar a língua corretamente. Nós só falamos de problema, mas vamos falar da voz. A voz. Desde moleque eu sou fascinado por voz. Eu ouvia rádio, minha mãe ouvia radionovela, eu ficava ao lado dela ouvindo. E tudo acontecia por meio da voz. Todas as emoções eram passadas pelos radioatores. Fosse a raiva, o amor, se a cena que estava sendo desenvolvida
pelo áudio, se era uma cena romântica, era pela voz dos dois personagens. Se quem estava bravo, era só a voz. Então, muita gente se preocupa em ter voz, que quer a prega vocal, que dá a característica da voz. Isso é imutável. Você pode melhorar a dicção e tal, mas aquilo que é o timbre da voz é imutável, né? É imutável. Porque o que vai determinar... você já nasce com um timbre. Você tem uma voz mais grave, eu tenho uma voz mais meso, né? Mas é uma voz mais grave. Ele tem uma voz mais agudizada. Mas isso é determinado, sim, pelo tamanho, né? Que às vezes você olha, ela é mais curtinha, mas é determinado isso. Você já nasce ali com uma estrutura de cavidade oral. Às vezes é uma pessoa que tem um queixinho mais curto, então essa voz vai ressoar diferente. Então a estrutura também facial e a estrutura oral, ela determina também o timbre. Porque eu tenho... Como é que funciona? O pulmão, né, joga ar, a gente respira, né? Esse pulmão vai jogar uma corrente de ar, ele vai passar por essas duas pregas e elas vão vibrar. Mas como é que o som é proibido? Ele vai chegar na cavidade oral e eu com a língua vou fazer determinado som. Então se ele é mais agudo, eu vou colocar a voz mais lá em cima. Se ele é mais grave, né, eu vou usar mais musculatura. Então, o que determina também é a estrutura física da pessoa. Mas as cordas vocais ou as pregas vocais, elas sempre vibram do mesmo jeito, o resto é com a língua e com a forma como você pressiona os músculos do pescoço? Sim, eu vou emitir um som, igual quando a gente sopra um saxofone. Eu sopro e lá na frente eu vou fazer o quê? Eu vou modular as notas vocais. Então, eu vou emitir esse som. Se eu tenho uma pessoa muito alta, né, a capacidade pulmonar da pessoa, então o som ele é determinado é multifatorial, mas o som ele vai vir de uma corrente de ar, que essa prega vai vibrar, mas a cavidade oral também ela vai determinar se é um som mais grave, um som mais agudo, se a pessoa tem dente na boca, se ela tem uma língua presa, se ela tem desvio de septo, se ela fala com a voz mais anasalada. Então, a face também e a estrutura oral vai determinar também o modo de falar. Você fala muito impostado. O seu normal, converse. Você não é uma pessoa que na entrevista fala de um jeito, até engraçado, né? Você levanta falando... A esposa deve levantar com você fazendo locução e dorme com você fazendo locução. Não tem como mudar essa estação de rádio. Porque eu acho engraçado que quando a gente vê vocês na TV, né, no rádio, às vezes a gente tem a impressão que pessoalmente... Aí ele não vai impostar a voz. E não, a sua voz é assim naturalmente, com timbre grave, uma voz impostada, as palavras bem articuladas. Mas você treinou isso ao longo da vida. Né? E às vezes você vai conversar com a pessoa e fala, o que ela está falando? Ela não articula. Eu não escuto o som da voz dela. Mas a gente pode melhorar, né? A fono também vai trabalhar nessa área da voz de impostação, né? Que é o trabalho que ela faz com os cantores, que é de conseguir fazer com que esse corpo ele se torne uma caixa ampliada de som, né? Você olha um cantor de ópera, como que ele consegue chegar naquele... Mas é uma impostação, ele consegue direcionar, né, o diafragma, toda essa musculatura que a gente tem aqui, direcionar esse ar para ele alcançar uma nota que os mortais não conseguem alcançar. É surpreendente que as pregas vocais são pequenininhas. Eu me lembro de uma entrevista do Pavarotti, um fantástico tenor italiano. Ele andava sempre de cachecol e ele falava, é porque o meu instrumento de trabalho é muito pequeno, eu tenho que cuidar. Porque elas são muito frágeis mesmo, né? Elas têm uma inervação muito grande e elas são sensíveis, o gelado demais, o quente demais, álcool demais, que essas coisas todas acabam causando problemas para as pregas vocais, não? Sim, o que a gente fala, o profissional da voz, dificilmente você vai ver ele beber álcool demais, você sempre vai ter esse cuidado maior, porque se eu tomo álcool, ela meio que anestesia. Então, às vezes eu vou falar, no outro dia de manhã eu amanheço rouco. Por quê? Elas estavam anestesiadas, eu não estava vendo eu falando daquele jeito, gritando. Você está às vezes num bar, numa festa, e você começa a falar alto, e quando você vê, você amanhece rouco. Por que eu amanheci rouco? Elas incharam.
Então, quando a prega vocal incha, ela não tem espaço mais para vibrar. E aí vem a rouquidão. Então, o fumante. Então, quem trabalha com a voz, ele tem esse cuidado de se hidratar mais, né? Come maçã, né? Porque a maçã ela é mais adstringente, realmente aquela saliva que fica grossa. Toma cuidado com a cafeína, porque tem gente que produz mais pigarro, né? E aí produz aquele pigarro, você vai e fala... Você fica toda hora fazendo esse E se eu faço isso demais, eu começo a machucar. Literalmente, elas começam a vibrar de um modo diferente e a gente começa a produzir, às vezes, nódulo, calos nas pregas vocais. E quando o médico, o otorrino, vai lá olhar... Por que você está com essa voz soprosa? Você está com essa voz mais rouca? Aí você olha, ela está toda vermelha, toda edemasiada e tem lá um nódulo que surgiu, né? Às vezes por uso incorreto. Como também vão aparecer câncer, mas o normal da rouquidão é porque é um uso indevido. O abuso de álcool, abuso de café, você falar demais, ou às vezes você é profissional da voz, você não aprende a fazer um aquecimento vocal. É mesmo que ir para a rua, fazer ginástica ou ir para academia. Se você não faz um alongamento, você chega no outro dia, você trava. Então, ela é um tecido flexível. Então, você tem que aprender a fazer o aquecimento, dias frios, né? Ter cuidado com esse choque térmico do muito gelado. Então, é o seu instrumento de trabalho. Imagina você sem voz. O que você ia fazer? Eu me lembro do show do Moacir Franco. Ele... no teatro no Rio Vermelho, e ele estava lá, daí começar, e cumprimentou todo mundo assim, filha da mãe, eu fiquei 2 horas esquentando a voz lá, agora esse ar-condicionado aqui nas minhas costas, também é um problema, né? Porque se eu tenho mudanças bruscas de temperatura, eu vou ter esse choque térmico na prega vocal, elas podem inchar, pode ter uma contração, né, por causa do frio. E o que ele usa? Se eu não tenho essa prega vocal vibrando corretamente, esticando corretamente, ele não vai chegar naquele som potente que eles conseguem fazer. Porque os mortais a gente vai conversar aqui no nível do timbre vocal, né? Mas o cantor não, o que ele precisa? Ele precisa chegar em notas que você fala, como que ele faz isso? E é modulação, né? De cavidade oral, a postura dele, respiração, né? Eles têm uma força de diafragma gigantesca, né? Eles sabem usar a voz a voz mais de caixa, né? Eles sabem usar mais a voz aqui. Aí você vai para grupo de canto, você fica assim, o que esse povo está fazendo, né? Que eles começam a usar a musculatura para conseguir impostar melhor a voz. Isso é trabalho do fono ou de alguma professora, professor de música? Tem o professor de música, que ele vai trabalhar escalas musicais, o alcance vocal, mas a fono ela trabalha também, esse cantor que ele não consegue, vai ter o professor de canto, mas a fono também vai trabalhar exercícios para ele conseguir chegar sem lesão. Que tem muita gente que canta. A gente tem um exemplo clássico agora que é o Zezé, né? Que em muitos shows está ficando. Mas começou o início da vida musical sem esse trabalho do fonoaudiólogo, né? Que o fonoaudiólogo, ele não fica ali só para te preparar, né? Hoje, esses cantores, esses de grandes shows, ele tem a fono no camarim. Faz laser terapia, ela ajuda no aquecimento vocal, ela tá ali para ajudar também esse descanso vocal, para acompanhar esse cantor a proteger o instrumento dele. É igual quando você é jogador de futebol, você tem o preparador físico que fica ali te observando. Então a fono também faz esse trabalho de acompanhamento e cuidado, né? Hoje você tem a laser terapia que vai trabalhar isso, né? Para ajudar no aquecimento, ajudar em lesões. Então tem esse campo que também não é minha área, mas assim, que é lindo, né? Você conseguir preparar uma pessoa, ou como a gente começou lá no início, né? Alguém que perdeu a capacidade de falar. E você voltar a ensinar essa pessoa a falar, a usar a sua voz, é também um trabalho da fonoaudiologia. Ao longo da vida eu fui vendo, trabalhando em rádio e televisão, muita gente, alguns, né? Fazia assim, eu vou tomar um conhaque para limpar a garganta. É porque a impressão que Mas tem uma melhora imediata. Exatamente. Ele começa, o tom dele lá, legal. Toma aquele conhaque, às vezes toma mais de um conhaque também, né? Porque assim, quando você fica rouco, você tem uma infecção de garganta, uma gripe, que você infecciona a garganta, você fica rouco porque incha tudo. Mas quando você começa a falar, dói.
E tinham muito, esses cantores de bar, de botequim, né? Ficavam muito com o álcool, porque literalmente anestesia. E se anestesia, eu vou ter uma melhora ali imediata e eu vou... Então fica esse mascaramento, melhora, aí eu fico rouco, eu vou lá, tomo mais uma dose, limpo a garganta, mas são pessoas que logo vão adoecer essa voz, né? Porque ela vai fazendo um uso indevido e vai adoecer, vai ter problemas. Todo mundo pode aprender a cantar? Todo mundo pode aprender a cantar, mas a afinação, eu falo que é um dom, né? Tem gente que aprende a cantar, mas não tem a afinação, porque a gente não vai depender só do uso da voz. Aí você vai ter que saber, aí é questão cerebral, de saber como que eu alcanço uma nota, como é que eu defino o que é eu falo sempre para os músicos, né? Você está tocando ali, alguém está acompanhando as mesmas notas com a voz, mas assim, eu acho que todo mundo aprende a cantar, mas a afinação não é para todo mundo, não. É um dom, né? Eu falo que o cantar é um dom. Vamos cantar. O maestro de um coral falou, gente, tudo bem, vamos cantar desafinado, mas vamos cantar pelo menos a mesma música. Isso. Do jeito que tá, não dá. Porque a afinação vai determinar de ouvir, daquele ouvido musical, mas aprender a cantar é uma coisa. Agora, ser afinado, eu acho que é mais um dom mesmo, do ser cantor. Para a gente concluir com alguma lição, como é que alguém cuida da voz? Cuidar da voz, eu acho que é o slogan de todo mundo, é uma vida saudável, né? É impossível. Você, né? Eu vou pegar você como... O usuário da voz é o seu instrumento de trabalho. Você agride, né? Você deve ter um cuidado. Eu não tomo gelado, tomo água fria, mas gelada não. Álcool é muito pouco. Mas eu também não tenho muito hábito de beber. Tomo um vinho, de vez em quando, cerveja com um amigo, mas é coisa... Entendeu? É algo natural para mim. Eu não faço nenhum sacrifício nisso. Não faz, mas você tem uma vida saudável, né? E você vai ver que a maioria das pessoas que são profissionais da voz, ele vai ter esse cuidado. É uma alimentação mais saudável. Então, aquela pessoa que come muita gordura, você vai ver que o dia que você come uma coisa muito gordurosa, você parece que tem ali um pigarro sempre na garganta. Então, é alimentação saudável, é se hidratar bem, é fazer exercício, é ter cuidado, né, de não conversar muito alto, tentar em ambientes ruidosos, você evitar. Igual quando a gente está numa festa, não sei porque o bendito coloca aquele som. Daquela altura. E todo mundo quer conversar, né? Aí o som tá mais alto todo mundo, eu tento falar com você, a gente fala gritando, quando tá no final da festa você vai para casa com isso aqui doendo. Se isso é uma recorrência, você vai prejudicar, você vai adoecer a sua voz. Então, para eu ter uma voz saudável, eu tenho que ter uma vida saudável. E chega um ponto da vida que é importante você ter esse acompanhamento, porque eu falo que a fono, ela não vai trabalhar só a patologia, ela vai trabalhar a prevenção. Então, às vezes você fala assim, olha, parece que antigamente eu terminava de fazer um programa e eu ficava bem, mas agora eu vejo que eu tô rouco. Então, ela vai trabalhar nisso, para que essa rouquidão não piore. Por que você está ficando rouco? Será que você não tem um refluxo? Será que a sua alimentação à noite não está sendo mais pesada, não está refluindo? Será que realmente você está usando de um modo errado? Então, ela vai fazer, olha, vamos começar a trabalhar esses exercícios, a fazer isso, vamos fazer um exame, né? Então, ela não vai trabalhar só quando você está ruim. Ah, fiquei rouco, fui no médico, ele disse que tem um nódulo. A fono vai trabalhar isso, para reduzir e zerar esse nódulo. Então, ela vai começar a trabalhar para sarar. Mas tem a área preventiva. Então, não é só procurar a fono quando eu estou adoecida. É procurar antes. Olha, sou profissional da voz, uso minha voz constantemente, nunca tive problema até hoje, mas agora eu percebo que minha voz está mais cansada. O que eu posso fazer? Isso aí, quem é da área da voz vai começar a trabalhar com você a esse respeito. Mas é o básico que você conhece, coisas muito quentes, coisas muito geladas, né? Comidas muito gordurosas, o sono, né? Quem dorme muito mal, eu que da pandemia para cá comecei a dormir muito mal, eu comecei é algo que eu tenho. Eu amanheço, parece que estou cansada. Você fala, parece assim, nossa, parece que eu estou cansada para falar, porque é tudo. Se eu fumo, eu tenho um péssimo pulmão, a minha voz vai adoecer. Então, é um corpo saudável para você ter uma voz saudável. Viu?
A recomendação é essa, uma voz saudável demanda de toda uma máquina saudável. Aprendi muito, tenho certeza que quem acompanhou aprendeu muito, passou a entender fonoaudiologia de uma maneira muito mais ampla, né? E até mesmo saber que um fonoaudiólogo, uma fonoaudióloga pode ser a solução para um problema que você tem e ainda não entendeu o que é daquela área. Com prazer enorme receber você aqui, doutora Alessandra Santos. Prazer foi meu, obrigada pelo convite e por permitir, né, mostrar essa ciência, né, que ela está inserida, é uma área da saúde que a gente tem um braço em cada área, na linguagem, na educação, na área hospitalar, nas UTIs, então a fono ela está inserida. Eu estou com o meu pedacinho ali, que é da neonatal e a amamentação, mas é uma área muito linda, muito ampla, que você às vezes nem imagina, né, que é o fono que faz isso, mas o fonoaudiólogo ele trabalha, né, ele está ali fazendo parte da vida, às vezes sem nem a gente perceber. E se você é professora, o professor, um fonoaudiólogo pode ajudar, porque tem aqueles capetinhos dentro da classe, né, e faz você gritar um pouco mais, mas um fonoaudiólogo pode ajudar você a se conduzir de maneira que a sua voz, que vai ter 5 aulas numa manhã, sua voz possa suportar essa carga. Fica a dica. Um prazer. Prazer foi meu. E a você que nos acompanhou, por favor, se inscreva no canal, comente, compartilhe, ajuda a conseguir apoio para produzir conteúdo. E até a próxima edição do Pode Tudo. Apoios Cold-Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.